Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos na série Jejum. Né? Você está aprendendo, Teixeira? Muita coisa que a gente está aprendendo. Enquanto soltam ali, né, o contador, que o Wesley sempre esquece. Né? Lembrando que o Teixeira, por ter feito esse trabalho do Wesley, vai receber um aumento diminuído. Peraí. Mas calma, diminuído do dele. Diminui dele. Que peninha. Diminui dele. Então tá com menos 30 agora. Já tá com dívida. Não recebe, ainda vai estar endividado. Olha, gente, nessa terça-feira nós estamos avançando rumo ao conhecimento sobre jejum. Quantas pessoas têm se convertido através do nosso ministério, através do que nós fazemos, e nós nos sentimos obrigados a instruir os primeiros passos. Esse final de semana que passou, nós estivemos no Rio de Janeiro, em Goiânia, centenas e centenas de pessoas se entregaram para Jesus pela primeira vez, e muitos têm dúvida, como ler a Bíblia, como orar, o que é o jejum. Então nós vamos sempre procurar aqui no Café com Destino, além de todas as informações sobre vida emocional, familiar, financeira, tudo que a gente instrui para o dia a dia, também instruir alguns passos espirituais para você ter uma vida de paz e prosperidade aqui na Terra, tá bom? Quem jejuou, quem começou a jejuar conosco aqui ontem, naquele nosso desafio da semana, já comenta aqui embaixo, Thiago, eu estou contigo no jejum dessa semana, tá bom? Hoje nós vamos falar de um jejum especial. Nós sabemos que o jejum bíblico é o jejum de alimentos. Então, o jejum recomendado pela Bíblia é o jejum de alimentos. Mas hoje também entendemos que, por causa da palavra jejum significar sacrifício para enfraquecer tua carne e fortalecer teu espírito, nós podemos fazer jejum de algumas coisas, como, por exemplo, jejum de televisão, jejum de palavras, que é o que eu vou ensinar hoje, jejum de palavras negativas. Vou ficar uma semana sem falar mal de ninguém, sem fofocar, sem reclamar. Será que o Wesley vai conseguir? Uma semana sem reclamar? Então hoje nós vamos te ensinar também, biblicamente, outros tipos de sacrifício. A Bíblia não usa o termo jejum, por exemplo, para palavras, né? Mas são sacrifícios, então eu vou te ensinar como jejum. Lembrando que na Bíblia o jejum de alimentos é o que tem mais efeito no mundo espiritual. Tá? É quando você literalmente enfraquece teu corpo para fortalecer o teu espírito. E ontem nós falamos que o jejum de alimentos, ele não provoca só crescimento na vida espiritual, não. Melhora teu corpo, comprovado cientificamente. Melhora teu humor, ou seja, tua alma, tuas emoções. Vale a pena você assistir o episódio de ontem aqui da nossa série sobre jejum, tá? Vamos começar lendo a Bíblia? Olha, Provérbios 18, 21 diz assim, 18, 21 de Provérbios. O poder da morte e da vida está na ponta da tua língua. Ou seja, a morte e a vida estão no poder do que você fala. Está escrito em Provérbios. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mateus 12, 34. A boca fala do que o coração está cheio. Então presta atenção, tem muitas coisas que nós precisamos aprender a sacrificar para levar uma vida melhor. E uma dessas coisas são as palavras negativas. Palavras que não acrescentam. Palavras que não trazem crescimento. Palavras que não edificam. Palavras que só colocam para baixo. Fofoca, discórdia, disseminação de fatos que você nem sabe se é verdade. Calúnias, mentiras. Nós vamos parar uma semana de jejum de palavras, sem falar mal dos outros, caso você fale, sem fofocar, sem reclamar. Ai, que minha vida tá difícil, sem reclamar. Uma semana. Você vai ver quantas coisas ruins vão sair da sua vida. Vou te dar só um exemplo das coisas que vão melhorar na sua vida a partir de hoje, se você seguir esse jejum que nós vamos te ensinar. Então fica aqui comigo, já começa a compartilhar essa live para o máximo de pessoas. Escolhe pelo menos 7 pessoas para você compartilhar essa live. Não deixa também de curtir esse vídeo e de ser inscrito, de se inscrever no nosso canal. Vale muito a pena você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e assim você vai ter muito mais conteúdo em primeira mão
para você e para toda a sua família, tudo que você faz, tá bom? Olha, vai compartilhando e já vai colocando aqui nos comentários da onde você está falando, qual a cidade que você fala e qual horário você está assistindo. Porque eu sei que muita gente não assiste ao vivo porque está no trabalho ou por causa de fuso horário de onde mora, mas não deixa de colocar aqui nos comentários de onde você está falando. Então agora que você já compartilhou com todo mundo, vamos entrar na matéria de hoje. Quais são as 5 coisas que vão melhorar na sua vida se você começar a partir de hoje a jejuar palavras negativas, reclamações, fofocas, calúnias e tudo isso que às vezes sem querer ou por querer você participa? Além do jejum de alimentos, que é o jejum bíblico, você pode jejuar muitas outras coisas para melhorar a tua vida. Eu estou falando de melhorar você. Não é só agradar a Deus que é o mais importante, é melhorar a tua vida, deixar a tua vida mais leve. Ou seja, a primeira coisa que melhora quando você jejua palavras negativas, murmurações, reclamações, é que você poupa a tua energia. Gente, palavras pesadas roubam muito a nossa energia emocional, roubam muito a nossa energia espiritual. Lembre-se que o povo de Israel murmurou durante os 40 anos no deserto. Moisés, por causa da murmuração do povo, fica nervoso, perde a paciência quando não poderia perder e bate com o cajado, bate com o seu bastão na pedra. E lá em Coríntios vai dizer que a pedra era Cristo. Ele, por falta de revelação e por descontrole emocional, por causa do muito falar do povo, perde a entrada na terra prometida. Ou seja, você está prestes a entrar no lugar que Deus te prometeu, você vai perder por causa do que você está falando? Por causa de descontrole emocional, não vale a pena. Nós, a partir de hoje, você que é aluno, uma aluna do Café com Destino, vai se comprometer, não só com o desafio que eu lancei ontem, em jejuar alimento. Você vai jejuar uma refeição, vai jejuar algo que você gosta muito, né? Tem gente que é viciada em chocolate, segunda a sexta sem comer chocolate. Tem gente que não consegue ficar um dia sem Coca-Cola, segunda a sexta sem tomar Coca-Cola. Ou jejuar uma refeição, né? Jejuar café da manhã, almoço ou jantar. E nesse período que você iria almoçar, quanto tempo você leva para almoçar? 15 minutos, 20 minutos? Você vai estar orando. Você vai jejuar, vai sacrificar esse tempo e esse alimento e, em vez de ficar à toa, não vai ficar à toa não. Porque jejum sem oração é dieta. Tem que ter oração. Então nós decidimos ontem jejuar uma refeição, doce e açúcar, ou seja, não vai ter doce nem açúcar essa semana, de segunda a sexta. E também vamos jejuar entretenimento. Né? Cinema, Netflix, qualquer coisa que distrai a sua mente. Tá bom, Erle? Tá bom. Vou abrir aqui, não tem como aumentar esse ar não, Erle? Tem. Será que eu tô... É muito fogo aqui do espírito. Então a primeira coisa que você economiza, sua energia. Primeira vantagem de você jejuar assuntos tóxicos, palavras negativas, reclamações e murmurações. Você poupa a tua energia. Tem mais vantagem, Thiago? Tem. Segunda vantagem, você proporciona paz de espírito. Gente, a nossa paz não pode ser negociada. Quando você fala, você pode estar afrontando a sua paz. 80% das nossas aflições da alma vem do que falamos e não do que escutamos. Só 20% é do que a gente escuta. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto menos você falar, quanto mais você jejuar palavras, principalmente as erradas, as negativas, mais paz de espírito você vai ter. Mais paz de espírito você vai ter. Então, assim, a paz você não negocia. A paz não está à venda, a paz não pode ser negociada. Você precisa tomar uma decisão hoje de, através do que fala, buscar paz. Tá? Então, primeira coisa, vai poupar sua energia. Se você começar um jejum de palavras negativas hoje, vai poupar sua energia. Segundo, vai proporcionar paz de espírito. Terceira vantagem, Teixeira, de quem está no jejum de palavras. Quem vai parar de reclamar, parar de falar mal dos outros, parar de fofocar, vai melhorar sua autoestima. Você se sente melhor. Emocionalmente, você se sente muito melhor, porque agora você, falando menos, parece ser mais sábio. Aliás, a Bíblia diz que no pouco falar alcança-se a sabedoria. É possível. Você falando pouco, escutando muito, melhorar a sabedoria. Quarta coisa, você fica com a saúde mental em dia. Ou pelo menos ajuda você ter uma saúde mental melhor. Porque como a falta de paz de espírito vem pelo muito falar, a confusão mental também vem. Então, quanto menos você falar, principalmente as palavras negativas, mais saúde mental você tem chance de alcançar. Quinta coisa, você vai melhorar os ambientes que vive. Por que às vezes as pessoas não querem estar perto de você? Porque às vezes é muito difícil você criar amizades, relacionamentos profundos e até mesmo fechar negócios. Porque você fala muito, fala mal, fala coisas pesadas e isso agride as pessoas sem perceber.
Então você vai melhorar os seus ambientes quando você começar a falar menos, falar melhor e cortar toda a palavra negativa, murmuração, reclamação, fofoca, contendas, disse-me-disse, e tudo isso que a nossa boca tem o poder de falar e destruir não só a nossa paz, como a paz dos outros. Tá? Agora, voltando ao jejum aqui de alimentos, só para você entender o poder do jejum. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um garoto que estava endemoniado e o pai dele pediu ajuda, eles não conseguiram. E aí eles vão até Jesus e falam, Jesus, a gente não está conseguindo expulsar aquele demônio. O que Jesus fala? Existem demônios, primeiro chama eles de homem de pouca fé. Isso quer dizer que com fé tudo se resolve, com fé tudo se resolve. Mas depois de falar homem de pouca fé, ele fala assim, mas tem demônios, são castas. Ou seja, são conjuntos de demônios que só saem através do jejum e da oração. Do jejum e da oração. Tiago capítulo 3 diz que todos tropeçamos em muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no que fala, este é varão perfeito, ou seja, homem perfeito, ser humano perfeito. E quem refreia o que fala é capaz de refrear todo o corpo, dominar tudo. Então nós sabemos que o jejum de palavras, Teixeira e Wesley, teólogo, né, o nosso teólogo, é muito importante para a nossa caminhada cristã. É muito importante para a nossa caminhada cristã. Ou seja, controlar o que fala, medir o que fala, fazer o jejum de alimentos que eu ensinei ontem, que é o jejum bíblico. Né? Tiago, eu não consigo ficar sem comer, eu passo mal, eu não tenho indicação médica para isso. Ontem eu te aconselhei a fazer tudo com indicação médica. Então por que você não começa a fazer o jejum de Daniel? O jejum de Daniel, por exemplo, você não precisa abrir mão de nenhuma refeição, mas você vai só nos legumes e na água. Daniel cortou carne, vinho e tudo aquilo que dava prazer ao corpo, doce, por exemplo. Então está escrito lá que ele decidindo fazer isso por 21 dias, a sua aparência melhorou, a sua sabedoria cresceu e todos reconheceram que o que estava sobre a vida de Daniel era melhor, tinha mais excelência do que estava sobre os outros. O jejum melhora a tua vida até profissional. Tiago, mas por que eu devo jejuar? Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus se eles deveriam jejuar? O que Jesus respondeu para eles? Fala que ainda não, porque Jesus ainda estava. Ou seja, vocês não precisam ainda porque o noivo está com vocês. Mas quando o noivo se ausentar, ou seja, quando Jesus foi para o céu, 40 dias depois de ressuscitar, quando ele voltou para a destra do Pai, deixou para nós a função de jejuar. Para que a gente jejua, Teixeira? Você que é o ólogo. O Theo é o Teixeirinho. Theo e ólogo. Fortalecer o nosso espírito. Fortalece, primeira função. Fortalece nosso espírito, debilita a nossa carne. Mas o quê? O que você acha? Ela nos sensibiliza espiritualmente. O que isso quer dizer? Que se você tem dificuldade de escutar Deus, de entender a voz de Deus, no jejum você fica muito mais sensível espiritualmente. Você fica muito mais forte para resistir às tentações. Então o jejum é uma questão de sobrevivência para quem quer ser cristão, para quem quer seguir o que está escrito. Ser cristão não é a igreja evangélica, católica, não. Ser cristão é seguir o que está escrito aqui, ó, as palavras de Cristo. É ser um discípulo de Cristo, isso é ser cristão, tá? Para você não confundir. Tem muita gente que vai à igreja e não é cristão coisa nenhuma. Ser cristão é fazer o que Cristo fazia, não é ir à igreja, não é ter a carteirinha de membro de igreja, não. É fazer, replicar as atitudes e os pensamentos de Jesus. É ter a mente de Cristo. E isso é muito difícil para algumas pessoas. Ou seja, Tiago, eu te escuto porque eu aprendo muito sobre vida emocional, vida financeira, como criar meu futuro. Eu entendo e fico muito feliz por isso, mas o que eu estou te ensinando aqui é a base espiritual para você crescer nas outras áreas. Gente, o nosso mundo é um mundo passageiro. A nossa verdadeira vida é espiritual, é a eternidade. Então eu estou te ensinando como você já trazer um pouco da eternidade aqui para a Terra. Primeiro você já ir acostumando com o que vai ter durante todos os milênios por vir. Que você vai estar, se Deus quiser, reinando com Cristo. E segundo, para você poder melhorar um pouco a tua vida aqui na Terra, enquanto não chega a tua morte ou a vinda de Cristo. Você merece viver melhor. Não vai dar para viver perfeito na Terra não tem perfeição, mas dá para viver melhor. Então eu vou repetir aqui os 5 motivos, os 5 benefícios de você fazer um jejum de palavras.
assuntos tóxicos, reclamações, murmurações, palavrões, que a Bíblia chama de palavras torpes. Primeiro, você vai poupar sua energia emocional e espiritual. Segundo, você vai proporcionar paz de espírito. Terceiro, você vai melhorar sua autoestima, sua alma vai engrandecer. Quarto, você vai melhorar a tua saúde mental. Muita gente está com a saúde mental confundida, danificada por causa do que fala, dos assuntos que participa. E quinto, você vai melhorar os ambientes que vive, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Falando melhor, você se torna uma pessoa melhor, não é isso, Eli? Sim. Então vale a pena você praticar esse jejum que nós estamos ensinando hoje. Ontem nós ensinamos o de alimentos, nós vamos continuar falando sobre o de alimentos a semana toda, tá? Mas hoje também ensinamos para vocês sobre o jejum de palavras. Então você que vai se comprometer, presta atenção, somente os alunos e alunas que vão se comprometer a de segunda a sexta, agora de terça a sexta, né, para quem só está escutando hoje, a jejuar palavras negativas, fofocas, reclamações e murmurações. Coloca aqui agora nos comentários: Thiago, eu me comprometo nessa semana com o jejum de palavras. Vai lá, sem falar mal de ninguém, uma semana sem falar mal de ninguém, sem reclamar, sem murmurar, tá? Vai colocando agora aqui nos comentários, só você que está se comprometendo a jejuar palavras. Quem se comprometeu com o jejum de alimentos ontem, né? E quer estender para jejum de palavras, Thiago, eu já estou fazendo jejum de alimento, ainda vou ter que fazer o de palavras? Quem sabe essa é uma semana de libertação definitiva para a sua vida. É uma semana de mudança de realidade para a tua vida, tá bom? Vai colocando aí nos comentários. Só lembrando que hoje, terça-feira, tem Brunecast. Antigamente era sexta-feira aqui no YouTube, a gente passou para terça. Então hoje, meio-dia, terça-feira, tem Brunecast aqui para te ajudar. O Brunecast é um canal aqui do YouTube, você pode ir lá se inscrever no canal do nosso podcast que se chama Brunecast, sempre com episódios inéditos e incríveis para te ajudar, tá bom? Domingo agora teve pregação, vai te ajudar muito a pregação de domingo. Falei sobre um dos poderes que Deus quer que você tenha para poder aumentar seus resultados aqui na Terra, para poder viver melhor aqui na Terra. E lembrando, agradecer o Rio de Janeiro, agradecer Goiânia, porque a noite de China esse final de semana foi maravilhoso, né? Foram noites gloriosas, e que está chegando a noite de China em São José dos Campos, dia 7 de julho, e Ribeirão Preto, dia 8 de julho, né? 8 de julho. Tá chegando noite de destino aí em São José, interior de São Paulo, e Ribeirão também, interior, Ribeirão Preto, 8 de julho. Se você não está inscrito em São José e Ribeirão, corre atrás do seu ingresso, tá aqui na descrição desse vídeo, vai te ajudar demais, tá bom? Noitesdedestino.com.br, e ali você pega todas as informações. Mês de julho, a gente está em Ribeirão e em Campos Jordão, São José dos Campos, tá bom? Em julho também tem Método Destiny, 20, 21 e 22 de julho, que é quando você fica 3 dias comigo, estudando. Você se torna realmente um aluno presencial meu, você se torna um especialista em princípios milenares. Vou deixar todas as informações do Método Destiny aqui embaixo também. Gente, eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã, para a continuação da nossa série sobre jejum. Deus te abençoe. É muito difícil você mudar a forma como as pessoas já te enxergam. As pessoas adoram registrar como você era, mas têm dificuldade em entender quem você está se tornando. É por isso que às vezes a gente tem que se afastar de pessoas do passado, não é porque a gente é mal e a gente agora está orgulhoso porque ganhou um dinheirinho e ficou famoso. Não é por causa disso não. É porque essas pessoas querem sempre levar a gente para o lugar da onde a gente saiu. Eu não quero voltar da onde eu saí. Eu quero continuar andando para frente, para onde eu nunca fui. Eu estou focado na minha missão nessa terra e não nos meus erros lá de trás. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Porque em ambientes proféticos, palavras se transformam em decretos. Assim como você levantou o braço para me entregar, Deus está te entregando uma voz para essas crianças no Brasil. O Senhor manda te dizer: não faltará recurso. Somos a